Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a reprodução humana, que são as aulas 27 e 28 do seu Hexa 4, tá bom? Então, primeira coisa, vamos falar aqui sobre o aparelho reprodutor masculino. Vamos olhar essa imagem da direita primeiro. Onde é que nós homens produzimos os espermatozoides? Aqui nos testículos, ó. Então o testículo está aqui dentro da bolsa, né, escrotal, né? E a gametogênese masculina, chamada espermatogênese, vai acontecer aqui no testículo, né? Os espermatozoides formados vão ser armazenados nessa coisinha aqui, ó, nessa estruturinha que é o epidídimo, tá vendo? Epidídimo. E quando ocorre a ejaculação, os espermatozoides que estão aqui vão sair por esses canaizinhos laterais aqui, ó, que são os canais deferentes, ó, canal deferente, tá? Vão passar aqui pela uretra e quando eles entram aqui na uretra, né, que vai sair a uretra por onde vai sair a urina, né, que está lá no pênis, vai sair a urina e também o sêmen, que vai ser ejaculado. Então, quando os espermatozoides chegam aqui, eles recebem líquido seminal da vesícula seminais, ó, e também da próstata, que é essa glândula que está aqui. Então, o líquido formado por essas duas glândulas vai permitir a sobrevivência dos espermatozoides, a nutrição deles, e é junto desse líquido que os espermatozoides são ejaculados lá pela uretra, tá bom? Aqui você tem uma visão lateral do aparelho reprodutor masculino. Então aqui você tem um canal deferente, né? O outro estaria do outro lado, tá? Aqui é a bexiga urinária, aqui é a próstata. Então note que o canal deferente ele vai passar aqui por dentro da próstata para receber as secreções da próstata e antes de passar pela próstata ele recebeu as secreções aqui da vesícula seminal, tudo bem? Aí vai o esperma, que é o líquido seminal, mais o líquido da próstata, né, que é o sêmen como um todo, ele vai ser liberado pela uretra. Nota uma coisa, que tanto o canal deferente quanto a uretra passam dentro da próstata. A urina que sai aqui da bexiga, ela vai sair por dentro da próstata. É comum que nos homens, com o avanço da idade, a próstata aumente de tamanho. E ao aumentar de tamanho, ela pressiona esse canalzinho que é a uretra aqui dentro, e isso dificulta a liberação da urina, né? Então, a próstata, que é o principal tipo de câncer masculino que existe no mundo, é o câncer de próstata, né? Nas mulheres é o câncer de mama, nos homens o câncer de próstata. Então, aquele exame de toque retal que deve ser feito a partir de certa idade acontece porque o médico coloca o dedo aqui pelo ânus, né? E consegue tocar a próstata sabendo se ela está com um tamanho adequado, se ela está com uma consistência adequada e se não tem nenhuma suspeita de algum tipo de tumor, tá bom? Bom, quando um homem ele quer ele se esteriliza, ou seja, ele não quer ter mais filhos, ele faz um procedimento cirúrgico chamado vasectomia. A vasectomia vai cortar aqui, ó, vai cortar os canais deferentes, tá? Então aqui tem uma imagem mostrando isso para vocês, ó. Tá vendo o canal deferente aqui? Tem que cortar dos dois lados, corta e amarra as pontas, evitando que os espermatozoides passem. Mas fala, mas e o homem continua ejaculando nas relações sexuais? Sim, por quê? Porque a próstata, ó, imagina, não vai ter espermatozoides, os espermatozoides não vão conseguir chegar, né, aos líquidos da vesícula seminal e da próstata. Eles vão ser liberados, então a ejaculação vai acontecer, vai ter sêmen na ejaculação, tudo normal. Só que ele não vai ter os espermatozoides, porque eles não conseguiram atravessar aqui o tubinho. Tudo bem? O aparelho reprodutor feminino, pessoal, é formado então pela vagina, pelo útero, pelos ovários e pelas tubas uterinas. Essa imagem aqui é mais comum da gente ver por aí, né? Então aqui você tem o útero, a vagina, aqui os ovários e as tubas uterinas que vão levar os óvulos, né, os ovócitos 2 liberados pelos ovários até o útero, tá? A fecundação deve acontecer aqui dentro da tuba uterina, tá? E aqui tem o útero com a camada interna que é o endométrio, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora na reprodução. Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Aqui está o ovário. O que tem lá dentro do ovário?
Lembre que as mulheres nascem com os seus ovócitos 2 prontos. Então, vai haver lá um hormônio, né, que é o FSH, hormônio folículo estimulante, que a gente viu lá no bloco de aulas anterior, é uma gonadotrofina, que vai amadurecer o folículo. O que é o folículo? Essa bolinha aqui no meio, ó, é o ovócito 2. Ó, o ovócito 2 está aqui. E as células que estão em volta são chamadas de células foliculares. Ó, vamos escrever aqui. Ó, essas células que estão em volta são as células foliculares. Foliculares, tá? Células do folículo. Elas são produtoras de hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. Então essas células foliculares vão produzir hormônios e lá no meio está o ovócito 2. Então note que essa estrutura ela vai se desenvolvendo até soltar o ovócito. Então isso aqui é o amadurecimento do folículo ovariano. Então vamos para o ciclo menstrual. Eu desenhei aqui para vocês, ó, o ovário. Esse ovário é o mesmo que esse pequenininho aqui, só que para a gente poder enxergar o que está acontecendo aqui, eu ampliei ele à esquerda, tá bom? Aqui está a hipófise, que vai produzir as gonadotrofinas, né, os hormônios que estimulam o ovário a amadurecer o ovócito e a produzir hormônios. E o útero, onde teoricamente vai haver uma gestação. Então a gente vai começar aqui, pessoal, sem gestação, tá bom? Então a gente vai, deixa eu até duplicar esse slide aqui, porque depois a gente vai usar na gestação a mesma imagem. Então veja só, tudo começa, pessoal, quando a hipófise produz o FSH, aumenta a produção do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O folículo estimulante estimula o amadurecimento do folículo. O que significa isso? Significa que as células foliculares vão aumentar cada vez mais em quantidade, ó, tá? Tendo o ovócitozinho lá no meio, o ovócito continua lá. Até que isso aqui fique bem grande, ó, bem grande, bem cheio de células, com o ovócitozinho lá no meio, tá bom? Aqui o ovócitozinho, ó, tranquilo? Então, esse amadurecimento aqui vai demorar alguns dias para acontecer. E note uma coisa, pessoal, o folículo ele não sai andando pelo ovário igual no desenho. A gente tem que fazer assim para mostrar que está tendo uma mudança na estrutura. Mas ele está parado aqui, todo esse desenvolvimento aconteceu no mesmo lugar. Tudo bem? Esse processo aqui do desenvolvimento do folículo, do amadurecimento do folículo, demora por volta de 14 dias, ou mais ou menos metade do ciclo menstrual. Pode variar o número de dias? Sim, pode. E é justamente essa parte do ciclo menstrual que varia quando um ciclo menstrual é mais longo ou é mais curto, tá? O FSH, que está estimulando o folículo ovariano a amadurecer, também estimula o folículo a produzir um hormônio que é o estrógeno. Olha lá, estrógeno. Então o FSH tem uma função dupla. Ele estimula o folículo lá no ovário a amadurecer e estimula a liberação de um hormônio chamado estrógeno, que vai atuar no útero. Então, note uma coisa, os hormônios da hipófise atuam no ovário, os hormônios do ovário atuam no útero. O que o estrógeno faz? Ele vai aumentar, pessoal, a espessura do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é um tecido esponjoso e rico em vasos sanguíneos. Vamos desenhar imagina o seguinte, ó, o endométrio tem uma camada lá, né, lotada de vasos sanguíneos, aqui assim, e ele é um tecido macio justamente para a placenta conseguir se enfiar nele aqui assim, ó, né? E aí, quando ela se enfia, aqui tem os vasos sanguíneos do feto, e os vasos sanguíneos da mãe e do feto vão trocar substâncias. Então, lembra que a placenta é o meio de troca de substâncias entre o filho e a mãe, né, nos mamíferos, tá bom? Então, o endométrio fica mais espesso, mais fofinho, assim, cheio de vasos sanguíneos para abrigar um eventual embrião, né, para fixação da placenta e abrigar um eventual embrião. Mas quando o endométrio já está pronto, o folículo já está maduro, a quantidade de estrógeno que tem lá no sangue é alta. E ela acaba causando um feedback negativo na
hipófise. Lembra que o feedback negativo é uma inibição. Então, inibe a hipófise que diminui a produção de FSH. A hipófise produz dois hormônios, o FSH e o LH. Sempre que um está em alta, o outro está em baixa. E vice-versa, eles vão trocando. Então, aqui o que vai acontecer, pessoal? Ó, um segundo hormônio, tá? Que é o... Opa, peraí. Um segundo hormônio aqui, ó, vai atuar diretamente no folículo. Esse hormônio é o LH, hormônio luteinizante. Ele atua no folículo provocando a ovulação. Então aqui, ó, o que ele faz? Ele provoca a ovulação. Ou seja, o ovócito que está aqui, ele sai, ó, ploft, tá bom? Quando ele sai, lembra que esse ovário aqui é esse aumentado. Então, ao sair, ele vai ser capturado aqui pela tubuterina, ó. Ele cai aqui na tubuterina, o ovócito 2, tá? E aí, o que sobram aqui? Sobram as células, ó. Sobram as células do folículo, certo? As células foliculares, que são produtoras de hormônios, né? E essa estrutura aqui, pessoal, ela é amarelada, ó. Ela é amarelada. Isso aqui forma o que a gente chama de corpo lúteo. Corpo lúteo. Então, ó, o hormônio luteinizante estimula a ovulação e formação do corpo lúteo ou corpo amarelo. Tá? Lembre-se que tudo isso não sai do lugar, tá tudo no mesmo lugar, amadurecendo, formando o ovócito formando mais células foliculares, liberando o ovócito 2 e formando o corpo lúteo, tudo no mesmo lugar. Então o LH agora estimula o corpo lúteo a produzir, pessoal, um outro hormônio, que é a progesterona. Progesterona. A progesterona será produzida por 14 dias. Sempre que a gente vai calcular o número de dias de um ciclo menstrual, a gente usa 14 dias para progesterona. Ou seja, se um ciclo é de 28 dias, a progesterona será produzida por 14 e o estrógeno, o resto, os outros 14. Se o ciclo é de 30 dias, a progesterona vai ser produzida 14. Os outros 16 foram a primeira parte, a parte verde do ciclo, que é a produção de FSH e estrógeno. Ah, se o ciclo for de 25 dias, 14 para progesterona. E os outros 11 para FSH e estrógeno. Note que o que eu fiz em verde a gente chama de fase pré-ovulatória, porque está amadurecendo o folículo, mas ainda não ovulou. Tá? Está preparando endométrio e tal. Quando libera o LH estimula aqui a ovulação, então depois da ovulação a gente tem a fase pós-ovulatória, que eu estou colocando em rosa, os hormônios em rosa. Tá bom? 14 dias. Então, qual a função da progesterona? Então, o estrógeno ele vai formar o endométrio, né? Aumentar a espessura do endométrio e manter o endométrio saudável, com seus vasos sanguíneos e tal. A progesterona, ela evita que a musculatura da parede do útero contraia. Por quê? Porque se houve a liberação do ovócito, ele pode ser fecundado. Ele vai demorar mais ou menos 9 dias para percorrer a tuba uterina. E quando ele chegar aqui, ele ainda tem mais 5 para completar os 14 para conseguir se desenvolver, formar a placenta, se fixar e avisar que tem um embrião aqui no útero. Caso não haja fecundação, então ninguém vai avisar que tem embrião, não tem embrião. E 14 dias, no 14º dia, a quantidade de progesterona fica muito alta, provoca um feedback negativo na hipófise, ó, feedback negativo na hipófise, fazendo com que a hipófise diminua a produção de LH. Ao diminuir LH, o que acontece? Diminui o estímulo sobre o corpo lúteo, que diminui a progesterona. Se ela estava evitando a contração do útero, agora que não tem mais progesterona, o útero começa a contrair. E a contração uterina vai descamar todo esse tecido aqui de endométrio, né, que vai sair formando o fluxo menstrual, a menstruação. Tudo bem? Então, quando ocorre a menstruação, é muito importante você saber, principalmente ao ler gráficos, etc., que a menstruação acontece sempre que a progesterona cai. Teve queda de progesterona, ocorre a ovulação. A menstruação, perdão. Teve queda de progesterona, ocorre a menstruação porque o útero começa a contrair.
Note uma coisa, eu falei para vocês que a hipófise, ela, quando aumenta um hormônio, diminui o outro. Então, não diminui o LH agora no final? Teve um feedback negativo da progesterona, diminui o LH. Consequentemente, o FSH começa a ser produzido. Tá bom? Então, quando a gente vai olhar para um ciclo menstrual, pessoal, imagina lá um ciclo menstrual de 28 dias, tá? Então, aqui está o primeiro dia do ciclo, aqui o 28º dia do ciclo. A gente sabe que no 28º dia ocorreu a menstruação. Menstruação. Ó. A menstruação, ela acontece porque diminuiu o progesterona. E por que diminuiu? Porque diminuiu o LH. Mas se diminui o LH, o FSH aumenta e começa a amadurecer o próximo folículo. Quer dizer, então, que o último dia do ciclo, do primeiro ciclo que eu desenhei, é também o primeiro dia do próximo ciclo, ó. Tá? E a menstruação vai acontecer aqui, ó, nos primeiros 5 a 7 dias, mais ou menos. Certo? Então, enquanto a menstruação está acontecendo, o próximo ciclo já começou, ou seja, o FSH já começou a amadurecer o próximo folículo para ovular na metade do tempo, né, do ciclo, tá? Bom, como é que faz para eu saber qual é o dia da ovulação, a data da ovulação, sabendo o número de dias do ciclo? Bom, eu sei que a menstruação acontece no último dia do ciclo, e ela acontece porque teve uma diminuição da progesterona. Se eu sei que a progesterona é produzida sempre 14 dias, então se hoje diminuiu, é porque ela começou a ser produzida 14 dias atrás. E quando ela começou a ser produzida em maior quantidade, né? Porque ela é sempre produzida, tá? Mas em maior quantidade, quando houve a ovulação e formou o corpo lúteo. Então eu sei que 14 dias antes da menstruação foi o dia da ovulação. Aqui, ó, eu sei que a ovulação aqui então aconteceu, no caso de um ciclo de 28 a menstruação, 14 menos 14 dias, 14º dia do ciclo, ovulação. Certo? Ovulação. Se uma mulher tem um ciclo bem regular, 28 dias, toda a menstruação praticamente, ela consegue prever a data da próxima ovulação. Né? Então, se é sempre de 28 dias, é lógico que a gente não consegue prever o futuro, mas aumenta a chance de você saber quando é a próxima ovulação, que provavelmente será também no 14º dia aqui. Esse método da gente tentar prever, né, método de contraceptivo para evitar a gestação, que a gente tenta prever o dia em que vai ocorrer a ovulação, ele é meio perigoso para evitar a gravidez, porque a gente não tem certeza se vai haver ovulação naquele dia mesmo, né? Então ele é um método muito mais utilizado atualmente para casais que querem engravidar, saberem mais ou menos quando a ovulação vai acontecer e aumentarem as relações sexuais naquele momento, aumentando a chance deles engravidarem. Mas não é muito preciso para evitar a gestação, então não é o método que a gente deva usar, tá bom? Bom, como é que eu faço para descobrir qual o período fértil de um indivíduo? Bom, o período fértil da mulher, né? Desculpa. O período fértil, pessoal, a gente calcula 3 dias antes para margem de segurança e 3 dias depois da ovulação. Então, 3 dias antes seria aqui o 11º dia do ciclo e aqui eu teria o 17º dia do ciclo. Esse período é chamado de período fértil. Período fértil. Por que esse é o período fértil? O espermatozoide é capaz de ficar vivo dentro da tuba uterina feminina aqui, ó, por 3 dias. Quer dizer que mesmo que não tenha sido liberado o ovócito, os espermatozoides podem estar aqui esperando que o ovócito saia. Então, nos 3 dias que antecedem o dia da ovulação, a mulher já está no período fértil. Se ela tem uma relação sexual, ela não vai ficar grávida aqui, claro, porque ainda não ovulou, não tem o ovócito. Mas ela já tem os espermatozoides prontos ali no corpo dela, mesmo que ela não tenha tido uma relação sexual hoje ou ontem, né? Se foi há 3 dias, ela ainda tem espermatozoides vivos esperando a ovulação. Se ocorre a ovulação no 14º dia, os espermatozoides estão lá, a fecundação ocorre, tá? Os 3 dias após a ovulação, eles são os dias em que o ovócito ele fica apto a ser fecundado aqui, né? Ele fica apto a, enquanto ele está migrando aqui nos 3 primeiros dias, ele pode ser fecundado. Depois ele perde, a chance dele ser fecundado é muito pequena.
Então a gente já dá esses 3 dias como garantia. Na realidade, o que acontece é que o ovócito ele é efetivamente fecundável no primeiro dia, nas primeiras 24 horas depois da ovulação. Ah, Renato, então por que a gente deixa 3 dias? Porque é uma margem de segurança. Em alguns casos, já ocorreu gravidez 2 dias depois da ovulação, 3 dias depois. Então a gente garante, né, com uma margem de segurança, que esse período aqui é o período fértil além do 17º dia e antes do 11º, não haveria risco de gravidez, tá bom? Mas como eu falei para vocês, repito, não é um bom método contraceptivo, tá? Vamos tentar pensar, né, numa outra situação aqui, ó. Imagina um ciclo de 30 dias, tá bom? Um ciclo de 30 dias, a menstruação vai ocorrer no 30º dia aqui, né? Ó, que vai ocorrer a menstruação. E aí eu quero que você me diga, em que dia deste ciclo ocorreu a ovulação? Então como é que a gente faz isso? Pensa aí. Pensou? Ó, a gente calcula, a gente tira 14 dias do dia da menstruação. Ah, mas por que eu tiro 14 dias? Porque é o tempo de produção da progesterona. Se quando ela diminui, menstrua, então ela começou a ser produzida 14 dias antes. Quer dizer, então, que o dia da ovulação neste ciclo foi o 16º dia, e não o 14º, certo? E qual o período fértil dessa pessoa, então? Bom, aí eu vou contar 3 dias para trás, ó. Então, 3 para trás vai dar o 13º, e 3 para frente, 19º. Esse é o período fértil. Tudo bem? Se nós tivéssemos um ciclo menstrual de 24 dias, pessoal, 24 dias, quando ocorre a ovulação? Tiro 14 do último dia, que é o dia da menstruação, então seria aqui, ó, 10º dia do ciclo, tá? E o período fértil dessa pessoa? 3 dias antes, 7º dia, a 3 dias depois, 13º dia, período fértil. Tudo bem? Então, sempre para eu descobrir o dia da ovulação, eu vou tirar 14 dias do dia da menstruação. Tá bom? Tranquilo? É isso aí. Agora a gente vai parar por aqui e no segundo vídeo da aula a gente vai falar de gestação, tá bom? E dos métodos contraceptivos. Até já, pessoal.